Olá, muito bom estar de volta com vocês, começando agora mais um programa Qual é o Valor? Como você sabe, gente, toda semana aqui na Evangelizar, nós estamos trazendo um tema de extrema relevância, os valores importantes da vida, como nós temos nos relacionado com várias áreas que podem nos trazer paz ou que podem nos trazer também preocupação, desgosto, enfim. Hoje eu vou falar sobre um valor fundamental, que é o valor do dinheiro. Como você tem se relacionado com dinheiro? Que espaço esse valor tem ocupado na sua vida? Tem roubado o teu sono? Você está trabalhando além da conta para conseguir dinheiro? Você tem corrido atrás daquilo que realmente vai te trazer satisfação, vai fazer sentido na sua vida ou não? Então fique com a gente que hoje o nosso assunto é muito sério. Qual é o valor do dinheiro? Bom, como eu falei há pouco, então nós vamos falar hoje sobre o valor do dinheiro e eu tenho aqui dois convidados que são muito especiais, são pessoas com as quais eu já conversei, já entrevistei, pessoas que têm muita bagagem, muita experiência para trocar com vocês. Então aproveite aí, se você quiser também pegue caneta, papel para você anotar algumas coisas, porque eu tenho certeza que serão importantíssimas. Aqui no estúdio comigo o André Rummel, consultor em finanças. Obrigada, André, pela participação. Eu que agradeço a participação, estar aqui. Obrigado pelo convite e o que eu puder contribuir. Você adora falar de dinheiro, né, André? Falo bastante disso. Gente, também conosco no telão, falando lá de Natal, a Ana Malha Gandur, ela que é psicóloga com ênfase em neurociência, tem falado sobre esse tema também do dinheiro em suas redes sociais e eu tenho certeza que vai trazer uma grande contribuição. Obrigada pela participação, Ana. Sinta-se em casa, viu? Doutora Ana. Obrigada. É um prazer. Que bom, gente. Olha o sotaque, coisa boa, né? Vamos lá, eu queria começar já com uma pergunta que a gente sempre... é bom a gente refletir sobre ela. Por que o dinheiro ocupa um espaço tão grande nas nossas vidas? Tem até aquela máxima, né? Sem dinheiro a gente não vive, dinheiro é fundamental. Enfim, será? Até que ponto? A verdade é que atribuir um valor ao dinheiro é sempre o primeiro passo para a gente diagnosticar qual a importância que a pessoa está dando para ele, né? Há pessoas que vão idolatrar o dinheiro, há pessoas que vão desejar ter muito dinheiro e tem aquelas pessoas que vão saber administrar corretamente as finanças a ponto de poder prosperar e da maneira adequada como deve ser. Essa relação ela é muito tênue, porque tem momentos da nossa vida onde lidar com finanças é mais fácil, tem momentos da nossa vida onde a nossa história passada nos complica com relação às finanças, tem os nossos modelos mentais, e aí a doutora depois pode nos ajudar bastante nesse tema, os modelos mentais de como nós fomos treinados para lidar com finanças. Eu sempre costumo dizer que o valor em si, o dinheiro em si, não é uma questão do quanto, é uma questão do como. Como a gente administra, como a gente se dispõe a usá-lo e não necessariamente em ter, né? O erro está muito na forma como a gente deseja o dinheiro. Na forma como a gente deseja e muitas vezes na forma como se busca, né? Exato. Doutora Ana, inclusive, se a gente for parar para pensar, a maioria dos conflitos, né, André? A gente está vivendo uma guerra agora, a maioria dos conflitos, dos jogos de poder, das brigas, enfim, das guerras, tudo tem esse pano de fundo do dinheiro. Por quê? Porque é o poder, a busca da posse. E é aí que estaria um grande problema ou não? Como é que você avalia? Então, eu acho que para a gente começar é preciso entender que o dinheiro não tem um valor por si só, né? Por si só, materialmente, é só um metal, um pedaço de papel. Mas o dinheiro tem um valor que nós atribuímos a ele. Tem um valor simbólico. O dinheiro é cheio de metáforas sociais, digamos assim, né? Então, eu digo sempre que o dinheiro é um camaleão. Ele vai assumir a forma de acordo com o coração de quem o possui. Isso é interessante. Agora, se nós formos ser aqui muito sinceros, né, gente? Todas
todas as relações sociais estão permeadas por isso. Exato. Por ter ou não ter esse metal, esse papel, pessoas que são valorizadas ou desvalorizadas, pessoas que são prejudicadas ou beneficiadas. E se a gente pensar até na área de saúde, hoje tratamentos médicos exclusivos para quem tem recurso, quem pode pagar, tem mais chance de viver e outras não. É aí que reside também muito do conflito, não é, doutora Ana? Sim, porque no final das contas, o dinheiro ele tem um valor simbólico que a gente vai construindo a partir de duas grandes variáveis, digamos assim. Uma é a variável da cultura, ou seja, então a gente poderia até dizer que o dinheiro não tem um valor, mas tem valores, né? Ele faz parte de um grupo de valores que está permeado pela nossa cultura, ou seja, o nosso contexto cultural, social, histórico, político, econômico, e também pela nossa singularidade, pelo conjunto das nossas experiências específicas em relação a ele. E mais do que isso, né, Mira? O dinheiro também, de acordo com algumas abordagens da psicologia, tem relação até mesmo com a nossa sexualidade. Ah, é? Depois eu vou voltar nisso, então, Você pode tratar de falar mais, porque tem muita coisa boa aí. Depois eu vou voltar nesse ponto aí. André, você quer complementar essa parte? A verdade é que tudo, absolutamente tudo que nós fazemos na vida, tanto na microeconomia da nossa casa ou na macroeconomia de uma cidade, de um país, de uma nação, ele está envolto em dinheiro, né? O valor monetário, né? A referência que é atribuída para esse papel moeda, antigamente lastreado em ouro, hoje em dia lastreado na própria ideia do que pode ser feito no futuro, essa teia, na verdade, ela vai permear a nossa compra no supermercado, né? As pessoas muitas vezes olham assim, puxa, mas o que é de fato a inflação? Inflação é você ir no mercado no mês, comprar com R$50 um produto e no mês seguinte esse produto custar 60. Então esses R$10 foram de fato a inflação. Agora, acompanhar isso no dia a dia, para a maioria dos brasileiros, é difícil. Por quê? Porque você tem um ganho fixo, e a grande maioria tem lá o seu ganho de forma estabelecida, e aí você tem uma inflação que muda isso. Então esse valor, como a doutora bem colocou, ele é mutável, e aí ele vai definir como a gente vai viver. Por exemplo, né, você falando de inflação, em uma semana a gasolina aumentar R$1. Exato. Quer dizer, isso muda a condição de quem precisa do carro. Exato. Em especial quem trabalha, né? Em especial quem trabalha com o veículo, como os caminhoneiros ou necessariamente um Uber, né, um taxista. Agora, aqueles que não trabalham diretamente dessa forma não são tão afetados. E tem aqueles que não vão ser afetados em função do valor da gasolina, mas sim da política macroeconômica. Então, o nosso dia a dia, ele é permeado sim por dinheiro e ele precisa ser sempre melhor administrado. Eu sempre digo que as pessoas que têm um aprendizado, né, na sua educação financeira, de fazer um orçamento, de comprar de forma planejada, de não fazer um endividamento, elas vão viver melhor a sua relação com o dinheiro. O casamento com o dinheiro, ele vai durar melhor do que, na verdade, quando a pessoa começa a se separar do dinheiro, literalmente. Ela começa a usar instrumentos de crédito, então cada vez ela fica mais distante do papel moeda por um papel virtual que vai gerar para ela um problema sério. Né? Aquela fatura do cartão de crédito que chega depois que você fez as compras, né? O cheque especial que acaba consumindo muitas vezes 13%, 14%, 15% do valor mensal que a pessoa ganha. Então tudo isso vai danificando ela e ela começa a se afastar do dinheiro. Gente, a verdade é que o problema não é ter ou não ter dinheiro. O problema, quando o André mesmo falou aqui, né? É o amor ao dinheiro. É você colocar nisso todos os seus sonhos, projetos e alcançar a qualquer custo. Até que ponto tem roubado a sua paz, o seu sono? Então, isso é que a gente precisa se preocupar. Qual o espaço que o dinheiro está ocupando na nossa vida, no nosso coração? A gente faz um intervalo e já voltamos também com dicas para você de como valorizar mais o seu dinheirinho, como usar com sabedoria. Já voltamos. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor, falando hoje sobre o valor do dinheiro, esse papelzinho, esse metal que às vezes
tira o nosso sono, mas aqui na nossa discussão a gente está vendo que o problema pode estar aí mesmo no nosso coração e não no papel e no metal. Eu estou conversando aqui com o consultor financeiro André Rummel e com a Ana Gandur, psicóloga, que fala lá de Natal. E o André trouxe, inclusive, gente, o livro dele. Olha aqui, vamos mostrar o livro do André. Prosperar é uma decisão. Tem que ler, tem que mudar de vida. Gente, imagine uma situação, né? A gente não leva as coisas muito a sério. Tem hora que eu acho que a gente não tem sabedoria. Eu me incluo, tá? Você tá sem dinheiro, vai passear no shopping. Pra quê, meu Deus? Para ver vitrine, para sofrer. Você tá com fome, vai no supermercado. Ou então você tem a lista ali limitadinha. Eu só posso comprar isso e isso. E vai fazer compra com fome. Enfim, eu queria que você desse umas dicas, André, aí. Dicas de sabedoria. Na verdade, né, até a Bíblia fala sobre isso, né? O povo perece por falta de conhecimento, né? E essa falta de sabedoria financeira, ela corrompe o valor realmente monetário daquilo que você tem na mão. Então, um exemplo, como você disse. Quando eu vou ao supermercado para fazer compras com fome, naturalmente eu comecei a consumir. Então eu vou passando pelas prateleiras e eu estou consumindo. Sem abrir a embalagem eu estou comendo. Então automaticamente você começa a comprar coisas que você não precisava. Ter uma lista de compras é, na verdade, um instrumento de planejamento. Pode não ser o mais sofisticado possível, mas ter uma lista de compras é uma forma de você conseguir limitar o teu gasto. Eu faço até hoje. É importantíssimo. Agora, tem outros cenários que você precisa avaliar. Então, um exemplo muito comum. Eu pego o carro, vou para o trabalho, passo o dia inteiro com o carro pagando estacionamento e depois pego o carro para voltar para casa. Então, eu preciso começar a analisar situações que podem envolver até uma mudança física da sua moradia para perto do trabalho para você caminhar. Então, você tem que começar a fazer essas análises. Eu demorei alguns anos, mas eu consegui, com o passar do tempo, estar próximo da escola dos meus filhos, próximo do meu trabalho. Isso tudo eu estou num quadrante de mais ou menos 1,5 km. Então, meu custo... Felizado, André. Mas eu fui fazendo isso ao longo do tempo. No começo, quando eu casei, eu morava longe. Depois nós fomos trabalhando para conseguir chegar nesse alinhamento. Então, e esse desperdício, muitas vezes, que a gente faz pela falta do cenário de que, puxa, eu preciso analisar o que está acontecendo para poder mudar, isso só vai ter uma mudança efetiva quando você implementar uma modificação naquela metodologia, né? É como você acabou de falar do livro, né? O livro é muito bom, só que se você não ler, não serve para nada. Agora, ler é bom, traz conhecimento, mas colocar em prática que vai trazer uma transformação. A mesma coisa nas decisões financeiras. Pode parecer pouco, mas reduzir um pouco o tempo de banho vai te ajudar a economizar gás, para aqueles que têm gás em casa, ou luz elétrica, vai ajudar. Pode não significar muito naquele banho, mas aquele banho multiplicado por 5 pessoas que moram na sua casa, como é no meu caso, né? Sou eu, a minha esposa e mais 3 filhos. Então, se todo mundo tomar ali um banho só por dia, que não acontece, acaba acontecendo mais, isso vezes 30, vezes 12 meses é muito tempo. Então é importante nós olharmos que as pequenas economias, elas surtem grandes efeitos na linha do tempo. Algo que eu economizo R$100 no mês representa 1.200 no ano. 1.200 no ano, muitas vezes vai pagar o seu IPVA ou o seu IPTU. E paga um passeio, paga as férias às vezes. Exatamente. Então essas decisões do dia a dia, elas começam com a elaboração de um plano, de uma planilha ou de uma folhinha de papel, onde eu vou anotar quanto eu gasto de luz, quanto eu gasto de água, se paga aluguel, se paga prestação. Quando você coloca tudo no papel, a chance de você conseguir visualizar aonde você precisa alterar alguns comportamentos é muito grande. Agora, quando você está naquele modo automático, a vida vai me levando, dificilmente você vai conseguir ter uma mudança, até porque a mente não trabalha assim. E aí a doutora pode nos ajudar bastante. Existe um mapa mental que está produzindo o nosso dia a dia. Se a gente não altera esse comportamento, não tem modificação. Ana, com você. Então, eu estava pensando aqui sobre o legado que nós recebemos, né? Não só o legado cultural, mas o nosso legado familiar. Veja que, com certeza, muitas pessoas que nos assistem têm realidades muito distintas. Acho que a gente nem conseguiria citar o número de realidades aqui tão diferentes que nós teríamos, né? Cenários, problemas, questões. Então, a gente precisaria primeiro entender que todos nós temos que nos responsabilizar pela nossa história de vida, por mais difícil que ela tenha sido.
E aí, a gente entendendo isso, a gente consegue se posicionar diante de todas as áreas da nossa vida, incluindo as questões financeiras. Então, eu preciso primeiro entender qual é a minha visão, a minha cosmovisão, ou para ser chique, né, para ser gringa, o meu mindset sobre dinheiro, né? Então, eu preciso entender isso e aí eu preciso me posicionar. Por exemplo, talvez a vida inteira você escutou seu pai dizendo que quem é rico é ladrão. Que é uma pessoa desonesta, que não tem como ficar rico nesse país sem ser com ganhos honestos. Você passou sua vida inteira escutando isso. E, sem perceber, você internalizou essas referências. Ou, ao contrário, você escutou que tem que ter dinheiro, tem que ter muito dinheiro, senão você não vai ser nada, senão você não vai ser ninguém, por isso que você tem que estudar, e lá. E aí você internaliza uma outra perspectiva, uma outra cosmovisão sobre isso. Quando você para e reflete, qual é a minha visão sobre o dinheiro? O que é que eu penso sobre isso de verdade, sem querer mascarar, né? Qual é o legado que eu recebi? Qual era o discurso dos meus pais, por exemplo, das pessoas que eu admirava? Às vezes era um tio que era muito bem sucedido e eu escutava ele falar e achava lindo, maravilhoso, eu internalizei aquela ideia que ele tinha sobre o dinheiro. E aí, a partir de então, eu vou me posicionar diante da minha história, diante desse legado que eu recebi familiar e vou fazer ressignificações. A gente está falando do significado, né, do valor. Então, quando eu ressignifico, eu dou novas perspectivas, novos valores, novos contextos à minha própria história de vida e, principalmente, eu me responsabilizo pela história de vida que eu tive. Desde as coisas boas até as coisas mais árduas e mais difíceis, né, mais indigestas, digamos assim. Gente, isso é tão sério, isso que a doutora Ana está falando, que eu estava me lembrando aqui do meu contexto familiar. Porque a minha mãe ficou viúva com 32 anos e 6 filhos. E nós passamos muito aperto financeiro. Então, eu cresci vendo a minha mãe chorando por falta de dinheiro, chorando porque o trabalho era árduo, chorando de verdade. Porque não tem dinheiro essa semana, não posso comprar material escolar. Era uma luta tão grande que eu tive que trabalhar muito para não ter essa concepção de muito esforço para sobreviver. De ter que sofrer para ganhar. Vocês estão entendendo? Você está entendendo, Ana? Que a gente vai reproduzindo isso, sabe? O trabalho tem que ser com muito esforço, tem que ser com sacrifício, tem que sofrer para você ser digno. Nós precisamos prestar atenção, gente, do que nós estamos reproduzindo na nossa vida. Porque sem querer a gente vai reproduzindo esses comportamentos, né? Faz sentido isso, doutora Ana? Sim, sem dúvida. É interessante que a gente cria um modelo mental, como o André falou aí, né? Do que a gente deve fazer ou do que é melhor. E a gente parte desse pressuposto para poder fazer qualquer escolha em relação, por exemplo, ao dinheiro, ao sexo, à comida. Sim. Então, por exemplo, a gente acaba achando que o dinheiro ele vai tamponar essa nossa falta. E aí essa falta, ela vai ter um tamanho ou uma imagem, uma proporção muito de acordo com aquilo que eu recebi de legado. Isso é muito importante e eu quero fazer um alerta aos pais também aqui. Cuidado com as crianças, porque a gente fica lá morrendo de amor por eles e a gente quer fazer tudo e leva a criança na loja, leva no supermercado e acaba comprando o que não pode. É difícil às vezes dizer não, né, para eles, mas assim, nós precisamos exercitar isso. Essa sabedoria de saber a medida, qual é a boa medida? Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Isso aqui vai comprometer até mesmo o conforto deles no próximo mês. Então, nesse momento, não. Eu vou fazer outro intervalo, nosso último, e nós já voltamos arrematando esse papo. Estamos de volta com o programa Qual é o Valor? Hoje estão aqui comigo no estúdio da TV Evangelizar, conversando sobre o valor do dinheiro, o consultor financeiro André Hummel, que está aqui, ele que é autor desse livro, que a gente até mostrou já em outro bloco, depois eu mostro de novo aqui. E também está conosco aqui a Ana Amália Gandur, que fala lá de Natal, ela que é psicóloga com ênfase em neurociência, fazendo uma análise do nosso comportamento. Eu queria que vocês comentassem um pouco agora, Ana,
Que tipo de distorção, né? Que tipo de problema nós temos hoje nas relações sociais em virtude dessa visão equivocada sobre dinheiro e sobre o valor do dinheiro? Sim, eu percebo basicamente 4 grandes posicionamentos, né, mais frequentes em relação ao dinheiro. O primeiro é aquela pessoa que parte do princípio que o dinheiro é uma coisa suja, é uma coisa destrutiva, né? Esse é o tipo de pessoa que dinheiro na mão é vendaval. Ela nunca consegue ter dinheiro, ou porque ela não consegue ganhar, ou porque ela não consegue guardar. É porque ela parte desse pressuposto. Geralmente são pessoas que, às vezes, na sua história de vida tiveram grandes perdas financeiras, ou seus pais, né, pessoas que elas se identificam, seus cuidadores tiveram grandes perdas financeiras, ou foram injustiçadas financeiramente por outras pessoas. O segundo é aquela pessoa que, para quem o dinheiro é muito valioso, mas ela morre de medo de perder. É o famoso tio Patinhas, né? Ela cria um dogmatismo, uma espécie de controle em relação ao dinheiro. O dinheiro é assim, uma fonte de preocupação constante, é um significante forte na vida daquela pessoa. Muito da vida dela gira em torno do dinheiro. Terceiro, né, perfil é aquela pessoa onde o dinheiro é um símbolo de poder, né, de status, é quase algo que garante a existência dela. Ela precisa muito disso para, não é nem só para se realizar, mas é para ser mesmo. Ela tem um espírito muito de avidez, às vezes de ambição desempregada, de competitividade descabida, né? E ela se posiciona, geralmente, esse tipo de pessoa, em 2 grandes grupos, subgrupos, né? Ou aquela pessoa que tem muita grana e cria quase que uma aversão a pobre, né? Ela se posiciona assim na vida como se isso fosse tudo, e ser pobre é uma grande... é uma coisa horrível, e que ela não pode se ver, não pode conseguir se enxergar sem esse status quo, né, que o dinheiro produz. E a outra é que não tem dinheiro e, por isso, cria uma certa aversão aos ricos. Então, esses 2 grupos, eles acabam se posicionando sempre com essa moeda do dinheiro como forma de poder. Mas não só poder de poder fazer coisas, porque o dinheiro nos proporciona, né, possibilidades, mas é poder no sentido de existir, significado para a vida. E o último grupo, que seria um grupo, vamos dizer assim, que se posiciona mais saudável em relação ao dinheiro, é que entende o dinheiro como uma dádiva ou como uma potência criativa, que me permite manifestar meus desejos. Esse grupo são de pessoas que conseguem guardar dinheiro, conseguem ser generosos, né? Conseguem olhar para o lado. Elas entendem que o dinheiro, ele não é um objeto de satisfação plena, mas como todos os objetos que temos na vida, ele é sempre parcial. O nosso grande erro, né, Mireille, a gente achar que existe um objeto que vai nos satisfazer completamente. Exato. Isso não existe. E toda satisfação é sempre parcial. Então, algumas pessoas, elas criam, por isso que eu disse que às vezes o dinheiro tem uma relação com a nossa sexualidade, porque o dinheiro ele é um símbolo fálico, né? É um símbolo de potência. Mais do que de poder, é de potência. Então, eu acabo entendendo, criando uma fantasia de que se eu tiver dinheiro, está tudo certo. Tudo vai funcionar perfeitamente bem, eu vou ser plena, vou ser inteiro, não vai me faltar nada. Show castração, né? Show frustração, está tudo certo na minha vida. E, muito comumente, ou essas pessoas não conseguem chegar lá, porque muitas vezes elas mesmas se boicotam, porque imagine, né? Às vezes, desejar é um negocinho meio complicado, né? E realizar desejo mais ainda, porque realização de desejo é uma pequena morte, como diriam os franceses, né? Então, ou, do outro lado, é aquela pessoa que ela chega lá, olha para tudo que conquistou e aquilo perde totalmente sentido, porque
não satisfeito plenamente. Nossa, é bem isso mesmo, né? É aquela frase, amar é desejo, desejo é falta, a gente ama o que não tem, quando tem deixa de amar, e aí a gente lembra das crianças no Natal que ganham um brinquedo, 3 dias depois o brinquedo está no canto. Exatamente. E nós adultos muitas vezes fazemos isso, né, André? Da mesma forma. Porque, bem da verdade, a gente vai sendo treinado, né? A vida toda a gente vai escolhendo, né, receber essas influências, vai se colocando nesses grupos que a doutora bem falou, né? Esses grupos, inclusive, eles são bem perceptíveis, né? Um pouco tempo de conversa que você tem com uma pessoa, você consegue saber certinho qual desses grupos a pessoa está, nesses macro grupos. Daí, claro, nós temos ali subdivisões que vão acontecendo, mas a verdade é que, de forma muito simples, você consegue identificar, primeiro, onde está o coração daquela pessoa, quais são as prioridades que ela tem, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, e qual é a motivação da busca, né? O que ela quer resultar com aquilo, qual o tipo de poder que ela quer ter com aquilo. E essa distorção, ela vai produzindo muitas consequências ruins, né? Eu costumo receber, assim, uma pergunta que ela digamos assim, quase que unânime todas as vezes que alguém me procura para falar de dinheiro. A pessoa pergunta assim: André, como eu resolvo esse problema? Aí eu falo assim, ó, de forma simples, porém, nós vamos ter que conhecer o contexto todo, né? E o contexto, ele vai envolver, primeiro, a forma como ele se relaciona com Deus. Isso é fator decisivo para a gente conseguir identificar como está o coração dela. Segundo, como ela se relaciona com o trabalho. Porque essa aqui é a chave que as pessoas desconhecem, né? Eu digo assim, desconhecem por quê? Porque a forma como você vai se relacionar com o trabalho vai definir se a longo prazo você vai ser próspero ou se a longo prazo você vai ter problemas. Você conversa com pessoas, por exemplo, que você pergunta sobre o trabalho, ela fala assim, olha, no fundo mesmo eu queria matar Adão, porque o caso dele é que eu tenho que trabalhar. Já está errado. Sim. Mas ele começa dizendo o seguinte, meu patrão não presta, meu patrão não é bom, essa empresa não é boa. Então a relação dele com o dinheiro está extremamente corrompida. Ele já tem uma relação difícil com Deus, ele vai ter uma relação difícil com o trabalho. Depois ele vai ter uma relação muito difícil com quem está próximo dele. E aí eu incluo a família, inclusive antes do trabalho, né? A relação que ele tem com os familiares e com as pessoas que o cercam vão definir como ele vai viver no dia a dia. Então, por exemplo, a forma como eu sou generoso, primeiro vai ser definida se eu tenho um bom relacionamento com Deus, se eu me relaciono bem com a minha família e se eu me relaciono bem com o trabalho, porque daí vai vir o recurso para que eu seja generoso. Então essa escala que acontece, né, do meu dia a dia é que vai definindo. Então sempre eu costumo responder para as pessoas o seguinte: primeiro, só no teu coração e vê como é que está teu relacionamento com Deus. Segundo, como está a tua família? Vocês estão caminhando para o mesmo lugar? Vocês têm os mesmos sonhos? Porque às vezes tem, né, casais que os sonhos são tão distantes. Sim. Que a casa dividida, né, a palavra já fala, não vai... Prospera, né? Não é nem só prosperar, ela não vai substituir. Pé, né? Ela não vai subsistirá, né? Ela não vai continuar de pé. Então, quando essa distância começa a acontecer, o relacionamento já está corrompido. E aí, automaticamente, você se distancia dos filhos. Por quê? Porque os filhos têm objetivos. Claro, que criança que não tem objetivo de ganhar presente. É o único objetivo que ele tem na vida. Ele ainda não conhece o boleto, ele ainda não conhece os dilemas da vida adulta, né? Então, o único objetivo que ele tem é ganhar brinquedo. Então, não pode o pai falar para uma criança de 7 anos, meu Deus, esse moleque só quer brinquedo. Não tem como. É só a correlação que ele entende da vida. Agora, se a gente não corrigir isso, se a gente não alinhar isso em família, você não vai trabalhar bem. E se você não trabalhar bem, a sua relação com o trabalho vai ficar difícil. Trabalhar é cansativo, trabalhar não rende aquilo que eu preciso, uma promoção é só para os peixinhos do chefe. E aí essa geração do dano que vai acontecer na sua vida, daí sim vai transbordar para as questões financeiras. Tem uma satisfação interna também que tudo fica ruim, né, André? Parece tudo. Que aí porque está chovendo está ruim, porque está sol demais está ruim, se está muito calor é porque eu vou morrer, porque está muito frio é porque eu vou congelar. Então essa insatisfação ela vai tomando conta de todas as coisas. O transporte coletivo é ruim, o transporte... Eu sempre digo o seguinte, né? A pessoa às vezes chega assim, não vou de ônibus que é muito ruim. Não, mas então vai de carro. Não, porque tem muito trânsito. Não, então vai de bicicleta. Não, eu chego suado. Não, então vai a pé. Não, daí eu vou cansar demais.
Então tem que teletransportar, né? Ainda não inventaram o jeito, mas a pessoa nunca vai ficar satisfeita. Gente, olha, tudo tem a ver, né, se a gente parar para pensar, quando a gente fala na questão do dinheiro, é o poder que a gente tem dado a ele, a nossa relação com ele. Porque, ao mesmo tempo, se a gente parar para pensar, várias pessoas que estão nos ouvindo agora, que estão nos assistindo, podem estar sofrendo justamente pela falta de recursos financeiros. Aliás, nós estamos vivendo uma crise mundial, que infelizmente tende a se agravar um pouco mais por causa dessa greve. Exatamente. Já viemos numa condição difícil por causa da pandemia, e isso não é só Brasil, é mundo, né? É todo mundo, inclusive o reflexo da gasolina, como eu falei agora, é uma questão mundial, é uma commodity. Quer dizer, à medida em que o dinheiro fica escasso, nós precisamos mudar de comportamento. Exatamente. Porque não adianta, não dá em árvore, parece óbvio, mas é fato, né, Ana? O problema é que a gente resiste em mudar o estilo de vida, muitas vezes. Faz sentido? Sim, faz todo sentido. E aí a gente fica naquela coisa do ovo ou da galinha, né? Porque o dinheiro, ele traz tantas coisas que às vezes a gente nem imagina que é fruto dessa instabilidade financeira. Por exemplo, as dificuldades financeiras estão no top 5, né, dos maiores problemas dentro de um casamento, por exemplo, né, motivos de divórcio. Então acaba que você fica naquela coisa, estou me divorciando porque estou sem dinheiro, ou essa falta de dinheiro acabou que... Quem veio primeiro, sabe? Às vezes as coisas não ficam tão bem determinadas, assim. Aí uma vai influenciando a outra. É como um pouco quando você está doente, né? Estou deprimido porque estou doente, ou estou doente porque estou deprimido. Uhum. E aí o dinheiro acontece um pouco também essa grande ambivalência. Temos uma ambivalência muito grande em relação ao dinheiro, muito devido à nossa cosmovisão, nossa história de vida mesmo. Depois a gente até vai falar mais sobre cosmovisão, e me ocorre também, enquanto você estava falando, vamos ver se o André concorda, né? Você deve conhecer alguém, eu conheço, a doutora Ana deve conhecer, pessoas que têm muitos recursos financeiros e outros que não têm, e os que não têm são melhor resolvidos, vivem melhor, vivem mais em paz. Gente, isso não é um caso ou dois, não, isso é comum, não é? É verdade. Conheço muitas pessoas que têm um excelente salário mensal e estão muito endividadas, e conheço gente que com pouco dinheiro consegue prosperar da maneira certa. Não tem a ver com o quanto, tem a ver com o como. Como eu administro, como eu vou gerenciar ali os meus recursos e como eu vou me comportar na hora de usufruir daquele recurso. Eu lembro de uma vez que uma pessoa me procurou e falou assim, hoje eu estou muito feliz, eu estou cheio de problema financeiro, mas hoje eu consegui ganhar um dinheiro, então hoje eu vou com a minha família inteira numa churrascaria. Meu Deus. Aí eu falei, mas aí, né, se resolveu um problema, ainda vai dormir de barriga cheia, né, vai ter sonhos terríveis. O que acontece? Nós temos uma tendência a encontrar no dinheiro uma relação emocional. Né? Então, se eu tenho dinheiro, eu estou bem. Imediato, muitas vezes, né? Exatamente. Se eu não tenho, eu vou estar mal. Mas não é a verdade. Às vezes você tem condições financeiras excelentes, mas a forma como você desperdiça aquele dinheiro vai te levar para cada vez mais longe de uma estabilidade e uma tranquilidade financeira. Ao ponto que quando você, às vezes, não tem um recurso grande e o recurso é mais escasso, você aprende a administrar mais. Olha, não vou gastar hoje porque amanhã eu tenho que pagar a conta de luz. Eu não vou gastar amanhã porque depois eu tenho que pagar a conta de água. Então, às vezes, essas correlações, digamos assim, a forma como a gente vai lidar com o dinheiro, vão ajustar o nosso comportamento. Sim. Em outros casos, não. A pessoa vai. Até o cartão de crédito ter limite, ela vai indo. E aí, eu sempre digo que tem dois jeitos da gente mudar essa história. E acho que a doutora vai concordar comigo. Ou eu tomo uma decisão consciente de que eu preciso mudar a forma como eu lido com o dinheiro, ou o Serasa vai tomar essa decisão para mim. Oh, meu Deus. Né? O Serasa uma hora vai me limitar e aí eu vou ter que mudar a situação e vou ter que pagar as coisas à vista. Então, é melhor você começar uma cultura correta, né? Olha, eu posso pagar as coisas à vista. Aí as pessoas normalmente falam assim, André, mas você não conhece a minha vida. Bom, eu falo porque eu já passei por isso. Então, eu ia até te perguntar isso, porque às vezes alguém fala assim, é fácil para vocês falarem isso, mas para mim está faltando o básico. E aí, o que dizer, André, numa situação dessas? Então, eu tive uma escolha, num determinado momento da minha vida, de falar,
chega de fazer as coisas parceladas, chega de fazer as coisas de forma irresponsável. Eu vou orar primeiro, eu vou planejar primeiro, eu vou primeiro entender por que eu vou tomar aquela decisão para depois eu tomar ela. E esse simples composto me fez começar a pensar assim, por que eu tenho que comprar esse sapato? Não, eu tenho que comprar esse sapato porque eu não tenho mais nenhum e amanhã eu preciso ir numa reunião, por exemplo. Então, qual é o melhor sapato que eu posso comprar? Qual é o preço mais em conta que eu posso comprar? Agora, eu tenho que comprar com aquilo que eu tenho e não com aquilo que eu não tenho. Quando eu começo a comprar no cartão de crédito, começo a usar o cheque especial ou qualquer outro instrumento de crédito, e aí eu coloco o instrumento de crédito bem amplo, porque tem várias formas de você arrumar o dinheiro, você daqui a pouco está fazendo uma série de aquisições, uma série de compras que você às vezes não precisa com o dinheiro que você não tem. Não é seu, aliás, é um risco vários cartões, não é? Na verdade, eu sempre recomendo, né? Toda consultoria financeira que eu sento com uma pessoa, eu sempre pergunto, quantos cartões de crédito você tem? E me assusta, né? A criatividade que a pessoa tem. Eu tenho um de cada cor. Eu gosto aqui, eu tenho 24 cartões, um de cada cor, para completar a caixinha de lápis de cor. É fria, né? Você tem que ter no máximo um cartão de crédito. E esse limite não deveria nunca exceder algo em torno de 10% a 15% da sua renda mensal, né? Tem gente que já se apavora nessa hora, porque os bancos concedem crédito por mágica, né? Então, a pessoa ganha 10 mil no mês, vamos dar 100 mil de crédito para ele. Como é que essa pessoa vai pagar? Uma hora ela vai se empipinar e vai dar problema. Agora, é importante a gente dizer, e eu vou pedir para a doutora Ana comentar, que a maneira de usar o dinheiro, a gente tem que ser racional. Por exemplo, tá? E depois, se vocês quiserem dar exemplos próprios, fiquem à vontade. Quando eu perdi um emprego que eu tinha uma boa renda, a primeira coisa que eu fiz, trocar de casa, fui para um lugar que eu ia gastar menos, e trocar de carro. Eu tinha uma pessoa que me ajudava em casa, passei a fazer tudo sozinha. Várias decisões, medidas racionais, não eram fáceis, não eram saborosas, mas eram necessárias. E com isso, a gente consegue se equilibrar numa nova realidade que pode ser temporária, mas você precisa desse fôlego. Eu acho que tem que pensar um pouco isso, né, doutora Ana? Sim, exatamente. A nossa grande dificuldade não é necessariamente saber o que fazer, mas é conseguir. Porque não é fácil. Tudo que nos dá prazer, a gente busca o nosso cérebro, inclusive, ele é programado para isso, para gratificações imediatas. Nós somos naturalmente imediatistas. E nós queremos nos recompensar, nos compensar, né? Eu digo que alguns elementos, como sexo, comida, dinheiro, são elementos recompensadores. Então, nós temos dores dentro de nós queremos compensar essas dores, nós queremos nos proteger, nós queremos tampar todos os buraquinhos, né, todas as faltas. É daí onde sai a premissa que tem como base toda a teoria freudiana, de todo excesso esconde uma falta. Interessante. Exatamente. Isso, todo excesso esconde uma falta, às vezes é um buraco na alma. Exato. Que, aliás, explica muito dos compradores compulsivos. Sim, né? Aliás, isso que a doutora bem colocou é justamente o que acaba acontecendo. Esse excesso de uso de ferramentas financeiras, ela esconde a falta da educação financeira que boa parte de nós, principalmente na geração de 40, 50, 60 anos, não teve essa instrução dos pais. Os pais viveram uma hiperinflação, onde guardar dinheiro era uma estupidez tão grande que não dava para fazer a compra no supermercado no dia seguinte. Então, o que os pais ensinaram para as crianças? Quando você receber, corra no supermercado. Logo. Quando você receber, corra comprar a calça jeans que você quer, porque não vai dar tempo para o dia seguinte. Então, nós fomos ensinados e treinados, e muito bem colocado pela doutora, o nosso modelo mental, ele é um modelo compulsivo. É um modelo que ter significa status, ter significa ser diferente daqueles que estão ao meu lado. E isso é um grande engano, porque quando você entra nessa ciranda, né? Nessa ciranda financeira, então meu vizinho troca de carro, de duas uma, ou ele é traficante e está roubando, ou eu tenho que ter um carro igual a ele, porque eu trabalho tanto quanto. E aí essa competição vai gerar o quê? Vai esconder, na verdade, aquelas falhas que eu tenho. São relacionadas com caráter, com falta de educação financeira e vão revelar o que o coração está falando. Opa! A palavra de Deus fala de forma muito específica, né? Quando o amor ao dinheiro existe, ele é a raiz de
toda espécie de males, não é só de algumas espécies, é de todas as espécies. E as pessoas vão se transpassar por muitas dores por amarem o dinheiro. E é interessante porque às vezes você encontra pessoas, literalmente para os padrões financeiros, assim, considerada pobre, mas que ama o dinheiro. Tem gente que vive um estilo de vida endividado, né? Ele sempre está rolando a dívida. A Confederação Nacional da Indústria fala em constantes pesquisas que quase 90% da população brasileira tem o seu teto de endividamento praticamente tomado. Não é que todo mundo está com o nome sujo. 90%? Isso, não é que todo mundo está com o nome sujo, mas 90% não consegue mais contratar um empréstimo. Como saber qual é o teto de endividamento? Esse é o grande problema da economia, porque daí é uma questão macroeconômica. Tá. Se você analisar a crise de 2008, por exemplo, nos Estados Unidos, foi o quê? Eles foram aumentando esse teto, né? Então a pessoa tinha uma casa, a casa valia 400 mil, aí ele podia pegar até 400 mil de empréstimo. De repente, eles supervalorizaram a casa, podia pegar 2 empréstimos. E daqui a pouco, 3 hipotecas. Aqui no Brasil não acontece isso, mas ao mesmo tempo, as pessoas vão criando outros mecanismos. Eu não tenho mais como pegar empréstimo, eu vou na minha avó, né? Não tenho mais minha avó, mas eu vou na minha avó e pego um crédito consignado no nome dela. Sim. Pronto, eu não tinha mais ferramenta de crédito, mas eu inventei uma ferramenta de crédito que ainda vai ferrar a vida de uma pessoa. Então, esse problema é que a gente tem que eliminar. André, como é que elimina isso? Por decisões. Mas e assim, por exemplo, dentro da renda mensal que a pessoa tem, como ela calcular, André, o que pode ser para, tipo, despesas extras, assim, que você não está programando? Como é que a gente faz uma continha básica, assim? Tem uma conta bíblica para isso, né? O 20%. Tá. Quando você tem, da sua quinta parte de tudo que você ganha, uma reserva, a chance de você ter problemas financeiros praticamente inexiste. Tanto que há vários autores que falam que o único modelo econômico que realmente funcionaria em qualquer época da humanidade é o modelo que José implementou, de guardar a quinta parte. Por quê? Porque esse guardar um tanto do que você recebe vai te proteger desses intempéries que vão acontecer. Porque a gente vai ter aflições nesse mundo, vamos ter problemas. Mas quem ganha né? um salário mínimo consegue fazer isso? Então, o problema é quando eu não adequo à minha realidade, né? Então, eu ganho um salário mínimo, mas tenho um cartão de crédito que é 3 vezes o meu salário. Tá. Então, eu vou ter problemas em algum momento. O ideal seria nós vivermos de acordo com aquilo que a gente pode. É difícil? É difícil. Não é fácil você ter que tomar medidas do tipo, vou economizar, não vou sair, não vou no shopping, vou precisar mudar meu filho de escola, Sim. vou precisar trocar o carro pelo ônibus. Essas decisões são difíceis a curto prazo. Mas a longo prazo elas produzem prosperidade. Sem dúvida. Né? Elas vão produzir um efeito que vai distanciar você das dívidas e vai produzir o efeito poupança. Não guardar dinheiro na poupança, porque isso é estupidez e o rendimento é baixíssimo. Mas você ter uma forma de guardar algum recurso. Né? É pouquinho. É 100, é 50 reais, mas às vezes isso vai te ajudar a pagar o gás à vista, que você não vai ficar devendo lá no lugar. Então, e não vai pagar juro por isso, né, para o banco. Então, quando você começa a tomar essas decisões, esse ciclo na sua vida começa a mudar. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos 52 ciclos econômicos no ano. Porque lá as pessoas recebem todas as sextas-feiras. Então, o dinheiro se movimenta toda sexta-feira. Toda semana. No Brasil, nós temos 12 ciclos econômicos acontecendo no ano. Porque as pessoas recebem de 30 em 30 dias. Então, as pessoas são acostumadas a só pensar em dinheiro uma vez por mês. Quando, na verdade, nós deveríamos pensar em administrar os nossos recursos todos os dias. Tendo uma planilhinha onde você anota o que você gastou, porque ali você começa a perceber, puxa, eu estou gastando demais comendo fora, eu estou gastando demais gasolina, eu vou pegar carona com um colega, eu vou mudar alguma estratégia da luz lá em casa para ver se economiza um pouquinho. Eu cheguei em casa esses tempos atrás e falei, nós temos que economizar a luz, estamos gastando demais. A luz aumentou, estava naquela crise hídrica aqui no Paraná, né? Sim. E eu falei, vamos economizar. É só uma questão de comando. Quando você começa isso, todo mundo começa a lembrar de desligar um pouquinho a luz mais cedo. Todo mundo começa a lembrar que, se não tiver alguém naquele cômodo, desliga a luz. Quando você começa a organizar isso, isso vai limpando o teu discernimento. E aí vem a sabedoria de como investir, onde aplicar, qual é a melhor forma de guardar dinheiro. Claro, você tem que fugir das armadilhas e das ilusões do mercado. A melhor forma de você realmente prosperar é trabalhando. É a única, na verdade. Sim. O resto que vem disso é decorrência disso, mas não de fantasias.
Enquanto a gente fica correndo atrás de fantasias, prosperar é quase que impossível. De tudo isso que a gente falou aqui, eu acho que um resumo é assim, né? Não precisa inventar a roda, não precisa de nenhum grande segredo. É só a gente entender que nós precisamos ter sabedoria. Esses 3 pontos aqui que o André falou e tudo que a Ana falou também, o propósito do dinheiro, honrar a Deus, suprir a nossa casa, a nossa família e abençoar as outras pessoas. É uma tríade, cada um completa o outro, cada um desses aspectos completa o outro e assim você será abençoado. Ana, uma palavra para a gente fechar rapidinho e depois o André fecha com chave de ouro. Eu não queria fechar, né? Eu queria até amanhã, mas vai. Eu lembrei de um texto que eu gosto muito, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 17, que diz o seguinte: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Ô, glória, André! Olha, vou ser duro na colocação, mas ela gera uma incomodação importante. Tá. Né? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, o que mais se orienta ali é a distância que nós precisamos ter da preguiça. E as pessoas normalmente não prosperam por uma questão relacionada à preguiça. Quando nós determinamos que realmente nós vamos romper, né, com a procrastinação, com o esperar para ver se a coisa acontece, ou esperar se o governo vai me ajudar, né, o assistencialismo. Quando essa preguiça ela passa a permear meu dia a dia, dificilmente eu consigo chegar à prosperidade correta. Então a palavra fala, né, que o preguiçoso ele não consegue chegar lá. Né? E, então, agora, quem diligentemente faz as coisas, prospera. Uau. Então, nós precisamos aprender que o valor que nós damos de verdade para as coisas, primeiro começa no nosso coração. Depois, na nossa mente, nós distribuímos como nós fazemos. Mas a verdade é que se eu não alinhar essas coisas, eu vou ter problemas no futuro. Gente, olha, muito obrigado, André, muito obrigada, doutora Ana Gandu, foi um prazer enorme falar com vocês aqui e o meu desejo é que a gente possa refletir sobre tudo isso e, se possível, depois assistir esse programa de volta 1 vez, 2, 3, até a gente assimilar todo esse conteúdo e colocar em prática. Uma ótima semana para você, a gente se vê de volta no próximo Qual é o Valor?